De volta ao Horizonte Debate. Hoje refletimos sobre a eleição francesa. Pedro, Jamile, Jorge, no outro bloco a gente termina pensando nesse eleitor que toma suas decisões e que replica vídeo de WhatsApp, notícias, sem saber muito bem do que ele está falando. Mas será que esse eleitor, tanto aqui quanto na França, quanto nos Estados Unidos, ele está de fato implicado? Ele está de fato sabendo o que ele está fazendo? Provavelmente não. Exatamente por isso que ele replica. Que ele replica, mas eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Que nós temos que formar uma população mais crítica, questionar as notícias, buscar as fontes, né? E se chegar à verdade, aos fatos, tal qual como ele é. Sim. O problema é que, muitas vezes, esses discursos, essas ideologias oferecem algo que é muito simples. É o bom e o mal, eu e o outro, é uma solução muito fácil. Então, a pessoa não precisa de pensar muito, né? E se identifica ali e pronto. Sabe o que é mais interessante? Após os 100 dias do governo Trump, as avaliações são as piores possíveis, né? Então, ele é muito mal avaliado. Mas aí fazem uma alternativa, uma outra pergunta, se Hillary Clinton tivesse no cargo. A avaliação dela seria pior do que a de Trump. Eu fico pensando, Jamile, na questão de saídas, soluções. Nesse terceiro bloco, a gente tem que falar um pouco dessa ideia. É complicado, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né, as pesquisas que eles já estão fazendo, né? Bolsonaro está em segundo lugar, Sim. Em qualquer cenário. Sim. Né? Então, quer dizer, quando eu olho isso no jornal, eu fico realmente perplexa. Em qualquer cenário, o Bolsonaro sai hoje em segundo lugar. A gente está 1 ano e meio da eleição, ele nem se candidatou efetivamente, ele não tem um legado político, né? Enfim. Então, a gente fica pensando, né, quer dizer, que leva a pessoa a votar num candidato que, de repente, sei lá, inclusive defende a pena de morte. Sim. Né? Então, claro que quando a gente conversa com os alunos em sala de aula, o que a gente tenta realmente trazer é essa questão crítica. Falar, olha, né, eu me lembro que há pouco tempo, em sala de aula, numa universidade, eu estava discutindo e a gente estava falando da possibilidade, por exemplo, de entrar na sua casa sem mandado judicial. Isso está proibido pela Constituição, a não ser em casos, né, nas exceções também previstas, né, no nosso sistema jurídico. E uma aluna virou para mim e falou assim, não, professora, mas nesse caso aconteceu, ele foi, né, era como meio de prova. Eu falei, mas espera aí, isso não está previsto. Se entrar na sua casa amanhã, você vai então achar bom? Sim. Né? E é o que acontece na periferia, na maioria das vezes. Não existe esse negócio, cadê o mandado? Então, quer dizer, a pessoa assume um discurso de que isso é normal. E isso me preocupa. Sim. Né? Sabe o que eu acho que é interessante, Pedro? No discurso de Marine Le Pen, por exemplo, Bauman já tinha colocado isso no Modernidade e Holocausto. Né? Quando ele vai falar desse cidadão que trabalhava ali em Auschwitz, né? Que voltava para casa e jantava, cantava historinha para os filhos, mas que durante o dia ele ficava lá arrancando o dente de ouro do judeu. Né? E hoje ele pensava assim, nossa, hoje o movimento foi bom, né? Nós matamos aí 1.500 judeus hoje, né? Eu acho esse discurso um discurso derrotista que coloca na culpa do outro a minha própria incompetência, né? Então Trump vai dizer para esse americano de classe média que não estudou, que não correu atrás, que não se modernizou enquanto máquina para poder fazer um carro melhor, já que o carro coreano está chegando e ganhando. Pedro, o que pensar disso assim? Eu tenho uma leitura um tanto quanto ela é negativa, em certo sentido, né, em relação à preocupação que eu tenho, pelo fato da gente ter um conflito para poder organizar essa leitura crítica a partir da nossa própria sociedade. A grande dificuldade está pelo fato do senso comum ele lutar contra a concepção crítica. Então, o senso comum ele pode ser entendido enquanto um leito de um certo rio, né, que ali se assentam as principais tópicos que são repercutidos e trabalhados, não necessariamente investigados. Então, a partir do momento que aquele elemento se assenta, ele se torna natural, ele se torna uma verdade, se torna uma composição estrutural de toda aquela sociedade. Né? E quando você usa de ferramentas que te levam à concepção,
por uma leitura crítica, isso exige do sujeito um certo tipo de mobilização. É um esforço. Ele precisa se esforçar. Não esforçar no sentido intelectual. A concepção crítica, ela pede minimamente que ele questione, que ele abra a mão, por um certo momento, de uma etapa mais passional dos seus entendimentos e apresente uma possibilidade de questionar, uma investigação um pouco mais racional, ponderada, né, para que ele possa, de fato, formar sua própria opinião. A grande questão é que como que você utiliza isso como método para que a própria sociedade possa se organizar e entender, de fato, o próprio mundo que ela vive. Isso é muito difícil, até pelo fato de que as próprias campanhas, como o Jorge chegou a colocar, as alternativas são muito simples e apresentam uma resposta que o sujeito, de fato, não está interessado, mas para ele é mais palatável, é mais confortável, em certo sentido. Então, nós temos um grande desafio, né? Levar e construir uma prática, utilizar o conhecimento, ou pelo menos entender o conhecimento crítico como um certo tipo de modelo ou ferramenta para a investigação mesmo sobre as suas próprias escolhas, né? Que aí você vai minimamente construindo uma sociedade um pouco mais solidificada em relação aos seus argumentos, às suas vontades, às suas escolhas e por aí vai. Não sei se Jorge e Jamil, a gente tá distante disso, né? Preocupantemente distante disso. É muito preocupante. E eu acho também que a gente tem que pensar essa questão das redes sociais e da maneira como que a informação circula hoje. Porque o problema está exatamente na questão da escolha. Porque o que muita gente começa a perguntar é, será que nós realmente temos escolhas? As escolhas não estão já oferecendo, né, sendo feitas com as respostas? A eleição de Obama caminha por aí. Esse ponto que o Jorge está colocando. Desculpa, Jorge. Não, do Brexit também, do Trump também. Porque você entra num Twitter, você já clica lá, o que está bombando. Aí já aparece topics. Aquilo. Então você já não olha mais para outros assuntos. Você vai no Google, no Facebook, no Google. Você não passa. Eu lembro que quando eu estava procurando o Bin Laden, uma piada era, onde está o Bin Laden? Na página 2 do Google. Né? Na primeira página você não vai além. Né? Então é muito importante desenvolver esse senso crítico de aprender a entender que nós estamos lidando com um mundo de informações, tem muito que, se elas são confiáveis ou não, aprender a lidar um pouco com isso. E é claro que, falando da eleição francesa, a gente também está trazendo alguns elementos da política brasileira, né? Como, por exemplo, a questão da rombos na Previdência, se são verdadeiros ou não, né? Às vezes ligamos um determinado canal de televisão, representante de um discurso das elites, vai dizer o tempo todo, o que é isso? Estão desfazendo o acordo do rombo da Previdência. E quando a gente escuta outras pessoas, não tem rombo nenhum. A questão é que a União deve demais, os bancos devem demais. O que me incomoda é o povão não entender esse processo todo, desse discurso não ser próximo do povão. Porque o discurso ele já é complexo. Sim. Né? Depois ele se torna polarizado. E depois ele é, vamos dizer assim, ele leva a um não diálogo. Né? O problema da polarização que me preocupa em qualquer circunstância, tanto na eleição francesa como na brasileira, é que ela leva ao radicalismo. E aí o outro não te escuta mais. Né? Você, como psicólogo, você deve entender. O outro não quer te escutar. Porque ele já tem uma opinião tão formada, né? Como o Jorge mesmo disse, o Pedro, né? A convicção já está... Que ele inclusive fala assim, já que é ruim, eu vou votar no que é menos ruim, que o pessoal fala, né? Eles usam essa expressão, né? Então, o que me preocupa é a falta de diálogo. Né? A falta de diálogo em qualquer circunstância. Isso e a gente vê hoje jovens, né, nós somos professores, que não querem dialogar. Eles não... Você fala, não, vamos falar aqui, então vamos conversar mais sobre isso. Aí o muro colocado na esplanada dos ministérios é perfeito, né? Exatamente. Porque eu separo, eu divido as forças, ao invés de, vamos juntar e vamos brigar contra isso aqui que está errado, eu coloco o muro, ninguém vai também, fica o povo lá no Santo Antônio batendo panela, os movimentos sociais em outro canto dizendo para quem. Mas o pior é o muro que nós mesmos nos colocamos, né? Quando nós nos fechamos para o outro, para o diálogo, como está sendo colocado. E isso na greve do 28 de abril foi possível de perceber, né? Estudante tomando cacetete no rosto e quebrando o cacetete em transmissão pública. O menino passa mal e as forças do Estado, e uma greve que foi ou que não foi. Me incomoda muito pensar esse caminho. E a França, discutir a eleição da França no Horizonte Debate, é tentar levar para as pessoas em casa
que tipo de repercussão que a gente vai viver nos próximos 1 ano e meio. A gente teve também protestos ontem violentos na França, né? Foram noticiados aí. O 28 de abril e até o 1º de maio, pegando o mundo todo, houve uma certa, não necessariamente uma comoção, mas uma transformação social em função das grandes insatisfações. Acho que extrapola até a questão relacionada do 1º de maio em relação ao Dia do Trabalho, e isso avança para outros cenários áreas, também. Tem que lembrar da Venezuela também. Também. Isso vale para um outro programa. Sim. Pedro, Jamile, Jorge, obrigado de vocês terem aceito o convite da Rede Catedral. E, de novo, falar de eleição francesa é falar de repercussões na política brasileira. O programa de hoje fica por aqui. Deixo meu agradecimento especial a todo colaborador da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. A revitalização do santuário Nossa Senhora da Piedade só é possível com a sua ajuda. Conheça todos os projetos da campanha no site que aparece na sua tela. Envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!